do REST, os códigos de retorno HTTP indicam sucesso ou insucesso de uma operação. Eles são herdados do próprio HTTP, que tem uma gama enorme de códigos documentados e basicamente servem para que os navegadores e aplicações, roteadores, enfim, toda a stack de software envolvida numa comunicação HTTP consiga identificar se uma requisição funcionou ou não. Os códigos HTTP originalmente foram criados para atender o HTTP. O REST, que é uma abordagem que se trabalha em cima do HTTP, ele adota um ou outro código para ajudar nessa comunicação. A adoção desses códigos vem conforme a comunidade vai usando. Então existem convenções, existem códigos mais usados para alguns fins e outros menos usados. No HTTP, a gente tem 5 grandes grupos de código. O grupo de código da faixa dos 100 e alguma coisa, 200 e pouco, 300, 400 e 500. Os códigos da primeira centena são usados apenas para a troca de algumas informações que não dizem respeito à transação em si. No REST são pouco ou não utilizados. Na segunda centena, a família de códigos 200, elas representam o sucesso de uma operação. O mais genérico de todos é o 200, significa ok, significa que aquela operação foi processada com sucesso. Quando se usa um post ou put para criar um recurso, para criar uma instância em um recurso, a API retorna 201, indicando que foi criado um novo recurso. Quando se faz comunicação de forma assíncrona, utiliza-se o 202, significa, olha, eu entendi o seu pedido e eu vou processar ele de forma assíncrona, é o accepted. O 204, no content, é utilizado para aquele tipo de requisição em que eu não devolvo um conteúdo, eu não devolvo um bar e meu payload é 0, por exemplo, quando eu faço um delete num recurso qualquer. O 206, por exemplo, pode ser usado quando eu faço paginação. Eu peço uma coleção de recursos que tem 1000 itens, no entanto minha resposta só vai trazer os primeiros 100. Então eu posso dizer que estou retornando um conteúdo parcial, um partial content, um 206. A família dos 300 são usadas para redirecionamento. Normalmente quando um recurso mudou de lugar ou mudou de servidor, então eu redireciono para o endereço onde está esse novo recurso, ou em requisições assíncronas, onde eu tenho um processamento acontecendo e de repente numa determinada chamada esse processamento finalizou e o recurso que eu queria que estava sendo processado agora está localizado em outro endereço. A família dos 400 significa que o cliente cometeu um erro. Por exemplo, o 400, bad request, significa que na mensagem que o cliente está enviando tem algum erro. Um campo digitado errado, um atributo obrigatório que não foi passado, algum problema de tipo de dado, por exemplo, onde era um número e de repente o usuário passou uma string. Então tudo que foi culpa do cliente está nessa família dos 400. O 400 especificamente é o mais genérico representando esse erro. 401 unauthorized significa que as credenciais que esse cliente está usando são inválidas, ou seja, está errado uma chave de autenticação, um API key, um secret. A gente vai ver um pouco disso mais para frente no vídeo sobre segurança. 403 forbidden significa que o cliente está autenticado de forma correta, no entanto ele não tem autorização naquela URL, naquele recurso específico. Ele pode ter autorização em outras URLs da API, em outros recursos, no entanto não naquele. O 404, not found, ele é utilizado quando uma determinada URL não existe. Isso pode acontecer por dois motivos. Eu digitei errado o nome de um recurso, por exemplo, era clientes e eu escrevi cliente com T mudo, por exemplo, esqueci o ES, então aquela URL passa a não existir porque eu escrevi errado esse recurso. E outra situação em que eu posso ter também em 404 é quando eu passo na URL um path parameter, um ID, e aquele ID não existe. Por exemplo, eu escrevo um /clientes /Michel. Michel é o ID do cliente. Se Michel não existe, aquela URL, aquele recurso que eu estou procurando não existe. Logo, eu recebo um 404 como resposta. 410 gone é quando aquele recurso não existe mais, de repente eu desativei uma API, ele não existe mais de forma permanente. E um 422
eu digo que é como se fosse um irmão do 400, também representa um erro por parte do usuário. No entanto, no 400, esse usuário, o cliente, ele errou na sintaxe, errou em questão de parâmetro. No 422, pode ser que o payload esteja perfeito, com todos os tipos de dados corretos, todas as informações obrigatórias corretas. No entanto, o servidor não consegue processar aquela entidade, normalmente por algum motivo de negócio. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um TED, transferência eletrônica, depois das 8 da noite. Por mais que eu tenha preenchido corretamente, a minha conta de origem, conta de destino tenha saldo na conta, naquele horário a operação não é válida. Então, sintaticamente, o recurso está perfeito, está bem montado, no entanto o servidor não pode processar aquela entidade. Um outro exemplo, pensando em banco ainda, eu quero executar um saque, aí eu coloco informações da minha conta, coloco o valor, sintaticamente perfeito, strings, números, os atributos obrigatórios. No entanto, eu peço um saque de 1 milhão e minha conta tem R$1.000 de saldo. Eu não consigo fazer essa operação, então eu devolvo um 422, entidade não processável. Não dá para o servidor processar aquele pedido. Ainda assim, entenda que isso é um erro 400 porque o cliente errou. O cliente não seguiu a regra do horário do TED, por exemplo. O cliente tentou fazer um saque acima do permitido, já que ele não tem saldo para isso. A família dos erros 500 significa que foi um erro do servidor. A mensagem, o processamento montado pelo cliente pode estar perfeito, no entanto, quando chegou no servidor, o servidor não foi capaz de processar aquilo, porque algum servidor caiu, porque alguma aplicação dele está lenta e está dando timeout. De forma genérica, a gente devolve um 500 para informar isso para o meu cliente. Normalmente, quando ocorre um erro do lado do servidor, eu não detalho muito, até por questões de segurança. Eu gravo num log, eu armazeno a informação internamente, eu apenas informo o cliente que ocorreu um erro no servidor. Dessa forma, o cliente, sabendo que não é culpa dele, ele pode de repente aguardar e tentar fazer essa operação mais tarde. O 500 é o genérico, Internal Server Erro. O 503 eu informo que é um erro temporário, então o cliente tem mais certeza ainda que ele pode tentar logo mais e provavelmente vai conseguir executar a operação que ele queria. Normalmente é lançado quando está sendo feita alguma manutenção no servidor em que você deixa ele indisponível temporariamente. E um 504, por exemplo, é quando ocorre timeout. Alguma aplicação minha está lenta, deu timeout. Mais uma vez, a culpa é do servidor e nesse caso o cliente poderia tentar mais tarde para resolver o problema. Como o objetivo desses vídeos é passar de forma introdutória, aqui foram explicados os erros mais comuns. Nas documentações em texto, a gente pode ver que existem outros códigos HTTP para serem usados, e a adoção deles vai muito de convenção. Algumas empresas optam por usar menos códigos, outras empresas optam por usar mais códigos. O importante é que seja convencionado e para todo stack de desenvolvimento daquela empresa, quando se falar num determinado código HTTP, sabe-se o que é esperado dele e como agir caso você esteja do lado do servidor ou do lado do cliente, por exemplo. O que não é interessante fazer é não respeitar ou fazer um uso incorreto desses códigos HTTP. Por exemplo, caso o cliente tenha feito um payload, uma mensagem de forma incorreta, eu vou e lanço um 500 para ele. Um usuário que entende de REST, ele não vai fazer nada com esse payload, porque ele sabe que é um erro no servidor. Agora, se eu informar corretamente que é um 400, ele sabe que ele está com problema na mensagem dele e ele pode atuar para arrumar. Também não é interessante criar novos códigos. Também não é interessante criar novos códigos de erro, dado que o HTTP já consegue fornecer uma gama suficiente para entender que uma operação funcionou bem ou não. Quando se cria novos códigos de erro, eu forço o meu cliente a uma curva de aprendizagem que ele não está acostumado e adaptar às vezes frameworks e aplicações para atender uma especificidade de um determinado negócio ou de uma determinada API. Quando eu utilizo os códigos padrões HTTP,
eu tenho todo o apoio de ferramentas, frameworks de desenvolvimento que já tratam essas requisições, já sabem o que esperar e como responder a cada uma delas. Nos códigos HTTP, quando eu tenho sucesso numa requisição, normalmente o payload, a mensagem de resposta, é o que eu estava pedindo. Se é uma criação de um recurso novo, eu provavelmente vou receber o ID. Se é uma consulta, eu vou receber os dados da minha consulta. Agora, quando eu tenho erros, é interessante que a empresa adote um padrão de erro, um conjunto padrão que possa ser usado em todos os códigos HTTP. Assim, quem consome sabe o que esperar quando vê uma mensagem, consegue programar para processar essas mensagens, ler o conteúdo e tomar uma decisão do lado do cliente.